Olá pessoal, bem-vindos, alegria ter vocês aqui conosco uma vez mais, gente, começando um devocional de conexão, estudando um alerta ao povo de Deus. E estamos estudando juntos as cartas de 2 Pedro e Judas. Então, bem-vindo ao estudo de hoje. Que alegria ter você aqui com a gente, poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, para aqueles que já têm acompanhado os dois primeiros estudos. Estamos continuando o estudo na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, né? Todavia a gente ainda está no capítulo 1 e logo a seguir, quando terminarmos a carta de 2 Pedro, vamos estar estudando Judas. E essas duas cartas estão muito conectadas, elas tratam basicamente do mesmo tema. A gente está compartilhando sobre um alerta ao povo de Deus. Então, no dia de hoje, a gente vai responder talvez uma pergunta muito importante, que muitas pessoas fazem. E é a pergunta, como que eu posso viver de acordo com a vontade de Deus? Quais são as dicas, né? Alguém poderia perguntar, quais seriam as dicas? Qual seria o caminho para que eu pudesse, ou para que eu possa viver de maneira que Deus se agrade da minha vida? De que maneira eu posso seguir o caminho de Deus? Porque às vezes para mim parece tão difícil. Então, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Aí está nosso tema, um alerta ao povo de Deus, e a gente continua falando sobre o conhecimento é o antídoto para as heresias, lutar contra as heresias. E o texto que a gente vai retomar é do versículo 3, apesar que a gente vai trabalhar do 4 ao 11, mas a gente vai retomar um pouquinho o versículo 3, porque ele vai fazer uma conexão. E deixa eu explicar uma coisa para você, talvez você já saiba, vou relembrar alguns, e talvez compartilhar algo novo para outros. Quando a gente estuda a Bíblia, às vezes é muito complicado, as pessoas dizem, eu não entendo a Bíblia. Um princípio básico é que a Bíblia explica ou interpreta a própria Bíblia. O que significa isso? Significa que quando você está lendo um texto, um versículo da Bíblia, você precisa ler o que está no seu contexto, ou seja, os versículos que vêm antes e depois. E às vezes você vai precisar ler todo o capítulo, e às vezes você precisa ler todo o livro. E em outros momentos você precisa ler o Antigo Testamento, se você está estudando no Novo Testamento. Ou seja, é muito importante compreender o contexto. Por isso que toda pregação, todo ensino bíblico, né, ele deveria ser expositivo. A pregação deveria ser sempre expositiva. O que significa isso? Que o pregador, ele vai tomar o texto, vai trabalhar com o texto de acordo com aquilo que o texto está falando. Ou seja, ele não vai buscar colocar no texto as ideias dele. Ele vai tirar do texto o que o texto ensina. Isso é muito importante. E só é possível fazer isso quando a gente vai estudando o texto dentro do seu contexto. Existem outras ferramentas que a gente vai estar compartilhando, conversando mais no decorrer dos nossos estudos, ok? Mas isso é muito importante. Primeiro, é muito importante a gente compreender isso. Então, por isso que a gente vai estudar a partir do versículo 4, mas a gente vai retomar o versículo 3 para ter essa conexão. Então, observe aqui comigo o versículo 3, que já vimos a semana passada, ou no nosso estudo anterior. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. Então, essa confiança que temos, que quem nos deu, né? A gente está falando aqui de Jesus, e nós estamos falando que ele nos deu todo o poder, tudo que nós necessitamos. Essa palavra poder é da onde a gente tira a palavra dinâmico ou dinamismo, dinâmico, atuante, um poder constante. Esse poder que ele nos deu, ou seja, e nos deu com a capacidade para que nós tenhamos todo o que nós necessitamos, todas as coisas que nós necessitamos. E a pergunta é, e para quê? Para que a vida, ou seja, tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Essa palavra, piedade, significa devoção. E que é devoção? É esse amor a Deus. Então, a gente viu isso semana passada, é só retomar. E ele fala que por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Ou seja, ele está falando do Senhor.
e fala que foi ele, ou seja, Jesus, que nos chamou ao conhecimento, ou seja, da pessoa de Jesus, ao conhecimento daquele que nos chamou, obra de Deus, a sua própria glória, né? Seu poder, sua soberania, autoridade e virtude. Já a gente vai falar dessas palavras, a gente só está conectando. Aí o versículo 4, observe. Antes de chegar no versículo 4, uma palavra importante, você já vai entender. Pastor, guia isso, ok, já vou te mostrar o que é. Tem uma palavra que eu creio que é muito importante no estudo de 2 Pedro, que é conhecimento. Lembra que a gente falou dessa palavra semana passada? Então, antes de eu voltar aqui para ela, deixa eu te falar uma coisinha. Talvez você já ouviu falar de gnosticismo, ok? Gnosticismo ou gnose é conhecimento. Mas que conhecimento é esse? É o conhecimento natural, conhecimento que as pessoas têm, conhecimento da filosofia. Mas essa palavra é um pouquinho diferente. Aí você fala, aí como é que eu vou saber? Aí tá. A diferença do português, né? Apesar que no português a gente pode encontrar uma palavra com vários sentidos, mas isso no grego é muito forte. Eu queria ilustrar isso para você e mostrar para você o quanto é importante a gente estudar não só o contexto, mas também em que sentido uma palavra está no texto bíblico. Então, a gente falava semana passada que essa palavra é conhecimento, ela é muito mais ampla do que só a gente falar conhecimento. Agora, você tem um exemplo aí, ok? Você tem um exemplo da palavra no grego, ok? A palavra conhecimento, que a gente acabou de ler aqui. A gente leu a palavra conhecimento, é verdade, João. Mas o que significa essa palavra? Essa palavra pode ser o conhecimento, reconhecimento, pode ser conhecer, ok? Pode ser conhecer de diferentes maneiras, pode ser possível, poderoso, forte, pode ser ouvir, pode ser deixar de ser notado, sem sabedoria, tomar conhecimento, revelar, ignorar e conhecimento, ok? Então, imagina que a gente precisa entender todas essas palavras, qual ele usou aí. E se você observar, você não precisa saber grego, ok? Você não tem que saber grego, mas você pode visualizar que cada uma dessas palavras, ok? Eu vou marcar aqui. Cada uma dessas palavras, elas estão escritas diferente. Apesar de todas serem traduzidas para o português como conhecimento, mas todas estão escritas diferente, ok? Então, claro que graças a Deus que a gente tem pessoas, tá vendo? Cada uma, não são todas escritas igualzinho, da mesma forma, né? E graças a Deus que a gente tem homens que estudaram, né? Que se dedicaram ao estudo das línguas originais para nos ajudar a entender dentro dos manuscritos qual seria o texto correto. Então você vai falar, Joel, uau, isso é super complicado, é super difícil. Deixa eu falar uma coisinha para você. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema de falar qual é o pulo do gato, ok? Como o pessoal costuma dizer, não vou falar de onde são as fontes. Hoje existem vários softwares bíblicos que você pode comprar e pode estudar. Um deles é o Logos, que é o que eu estou estudando aqui com vocês ou apresentando para vocês. E eu não estou ganhando absolutamente nada para isso, ok? Mas eu quero que você saiba que existem ferramentas, até bíblias e estudos que podem te ajudar. Converse com o seu pastor, né? E ele pode te ajudar se você quer estudar um pouco mais a palavra. Então, quando a gente vai no texto original, o que a gente vai descobrir? Qual seria a palavra que Pedro utilizou aí para conhecimento? A gente vai encontrar aqui, é a palavra hipnose, ok? Que não tem nada a ver com hipnotizar, mas que significa conhecimento, reconhecimento, que tem a ideia de plenitude, ok? Plenitude. Então, é essa palavra que ele está falando, que Deus nos deu tudo que nós necessitamos para o conhecimento. Não é só um conhecimento humano, é o conhecimento divino, é o conhecimento que vem de Deus. Então, quando eu tenho isso, eu já sei do que ele está falando. Então, se eu voltar e agora voltar no texto, eu vou entender por que ele está falando de um conhecimento que é Deus que nos dá, que nos deu tudo que nós necessitamos. Observe que, aqui, voltando aqui com vocês, quando ele fala que pleno,
Ou seja, pleno conhecimento, reconhecimento, né? De quê? De Deus, de Jesus Cristo, da Trindade, tudo que ele nos deu, ok? Então, agora eu já sei que quando eu olho todas essas palavras no grego, eu posso buscar recursos, livros que podem me ajudar a entender exatamente qual palavra. Por quê? Se eu penso que é só conhecimento, ou se eu penso que é só ouvir, eu não vou ter a compreensão exata do texto, ok? Então, por isso que é muito importante você olhar o texto bíblico. Então, eu sei que é plenitude, é isso que ele está falando, conhecimento de Deus. E Deus já nos deu tudo isso. E observe agora o versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Por isso que esse conhecimento é pleno. Por quê? Primeiro que ele vem de Deus, né? Quando ele fala que Jesus Cristo, que ele nos deu, e nos deu essas grandiosas e preciosas promessas. Qual é a promessa? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Observe, o Senhor nos deu tudo o que nós necessitamos e nos deu a condição de participarmos, e olha que expressão bonita essa, participarmos da natureza divina. Não é que você vai se tornar Deus, mas você participa, você recebe a vida de Deus. Por isso que o texto, por exemplo, de Efésios, fala que nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas ele nos deu vida. Então aqui ele está falando, para aqueles que não sabem, eu compartilhei isso esses dias, são 8 anos falando espanhol, então sempre vai sair uma palavra. Então falando, né, o texto está falando da obra redentora de Deus na nossa vida. Então a redenção é o quê? Estávamos mortos, ele nos deu vida. Então, por isso que o texto trata disso. A natureza divina é receber a vida de Deus. Não é transformar você em um deusinho, é receber a vida de Deus. E quando recebemos a vida de Deus, o que acontece? Ele nos dá a capacidade de fugirmos, sairmos da corrupção que há no mundo. E essa palavra corrupção aqui é decomposição. Espero que seja isso em português. Se não for, me perdoe. Ok? A decomposição. E a palavra cobiça é um desejo, e principalmente esse desejo que está muito ligado a riquezas, a cobiça material, dinheiro. Por isso que o que as pessoas chamam hoje de evangelho da prosperidade é um câncer, é uma coisa terrível para a vida da igreja, porque leva as pessoas a acreditar que a bênção de Deus é ter coisas. Isso é voltar ou estar vivendo o que a Bíblia chama de um estado de decomposição, de corrupção, ok? Então, Deus nos deu tudo para não vivermos dessa maneira. E qual é o propósito dele? Então ele vai seguir e vai nos mostrar algumas coisas interessantes a partir do versículo 5. Observe comigo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então, agora ele vai começar a falar algumas coisas aqui que tem a ver com a gente. Observe, eu já tenho os recursos, eu tenho tudo que Deus me tem concedido para viver da maneira como ele quer. Então, se eu tenho tudo, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar. É interessante isso, ou seja, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá tudo que a gente precisa. E é como aquela história, né? Você pode dar o peixe ou você pode ensinar alguém a pescar. E é o que Deus faz. Tudo que nós necessitamos para viver, Ele já nos deu. E observe como é muito claro isso nesse texto. Por isso, empenhe-se, e essa palavra empenhar aqui, essa palavra empenhar-se é esforço, é trabalho, é atitude. Tem a ideia de ser útil. Então, empenhe-se, trabalhe. Aqui é trabalhar. Não para alcançar algo de Deus, para usar o que Deus já nos deu. E como que eu vou fazer isso? Eu vou acrescentar, e aí você fala, e é possível? Observe, fé, que é a minha confiança em Deus. Confiança, aqui fé é confiança em Deus. E essa confiança, essa fé que temos, ela vai produzir em nós, ou deve operar em nós, virtude.
E quando ele usa essa palavra virtude, qual que é a ideia? Qual é o sentido que ele está utilizando aqui nessa palavra virtude? É a mesma palavra que nós utilizamos, por exemplo, para usar excelência. Essa ideia de que algo bom, algo correto, que tenha valor, né? Então, e essa virtude, ou seja, essa excelência, vai produzir em nós conhecimento. Olha a nossa palavra aí, de novo, conhecimento. Só que agora já não é a mesma palavra que a gente usou antes. Essa palavra agora que ele está usando é de conhecer. Então, a excelência vai nos levar a quê? Vai nos levar ao conhecimento. Esse conhecimento, a ideia que tem aqui, esse conhecimento, é o conhecimento em reconhecer, mas também o conhecimento de compreensão. Essa é a ideia. Ele está falando aqui de raciocínio. Então, essa ideia de compreender, de ter essa clareza, de ter o raciocínio, ou seja, a fé cristã, ela não é uma coisa sem sentido. Deixa eu só colocar uma vez mais para você, para ficar bem claro aí, para você não ter dúvida. Raciocínio. Então, é nesse sentido. Por quê? Muita gente crê e pensa que a fé é uma coisa sem sentido, é uma coisa só das emoções. Não, você precisa compreender, você precisa raciocinar, né? A nossa mente precisa participar, porque quando Deus nos salvou, quando a obra de Deus começou na nossa vida, ela não é só em uma parte da nossa vida, é em toda a nossa vida, inclusive o nosso raciocínio. Okay? Nossa fé não é uma fé sem sentido. Então, essa é a palavra que ele está utilizando aí, ok? Então, esse conhecimento, o que ele vai produzir em nós? Vai produzir em nós domínio próprio. E esse domínio próprio, a gente sabe que é fruto do Espírito Santo de Deus. E esse domínio próprio, que vai acontecer? Ele vai produzir em nós algo mais, vai produzir em nós perseverança. Perseverança é a ideia de constância. Constância. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas? Começam e não terminam. Quantos projetos, quantas coisas. E na vida cristã é igual. Quantas pessoas começam a caminhar com Deus, mas vêm as circunstâncias e não continuam, não perseveram. Eu sempre digo algo. O mais importante não é como você vai começar, ou como você começou, ou como você está começando a sua carreira cristã. É como você vai terminar. Esse é o mais importante. Como você vai terminar. E eu espero que você termine bem. Essa é a nossa oração, que cada um não só comece bem, mas que termine bem a sua carreira cristã. Então, voltando aqui para o texto, constância, perseverança. E essa perseverança, piedade. Aí a nossa palavra, outra vez, a palavra piedade, né? Ou seja, qual o sentido aqui de piedade? Essa é uma outra palavra muito importante para você guardar. Piedade aqui é devoção a Deus. Devoção a Deus. Isso tem muito a ver com a nossa adoração. E a gente sabe que adorar não é só cantar. Adorar é um estilo de vida. Adorar é uma maneira de viver. Então, como eu vivo para Deus? Então, aqui tem muito a ver com a adoração, com a minha maneira de ver. Então, quando fala de piedade, de devoção a Deus, é a maneira como a gente vive. Então, quanto mais eu conheço Deus, eu persevero na caminhada. Perseverando na caminhada, eu vou produzir o fruto do Espírito, que uma das características é domínio próprio. E tendo domínio próprio, eu vou adorar e vou ter uma devoção maior a Deus. E essa devoção, o que ela vai produzir na minha vida? Se eu amo a Deus, eu vou amar também ao meu irmão, né? Então vem a fraternidade. Ou seja, a piedade, ok? A piedade, ela vai produzir em nós fraternidade. E aqui ele está falando de quê? Ele está falando do amor fraternal, ou seja, amor entre irmãos. Entre irmãos. Ou seja, quando nós amamos a Deus, amamos a nossos irmãos. E é o amor fraternal, é o amor que é conhecido também como amor
Filéu, da onde vem a palavra Filadélfia, que é o nome da cidade, da onde vem o nome a fraternidade, tudo vem dessa palavra no grego. E vem o amor. Agora, esse amor que ele fala que vai gerar em nós, vai gerar amor. Versículo 7 é como um cume, ou seja, é o clímax dessa manifestação. E a palavra amor aqui é uma palavra bem conhecida nossa, ágape, que é o amor de Deus. Então, o que acontece? O que ele está falando? Que quanto mais eu conheço a Deus, eu vou receber tudo que ele já me deu. Alguns definem isso com esse gráfico aqui que eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês. É como se fosse uma crescente. A fé vai me levar à virtude, à excelência, ao conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus, o domínio próprio, e vai me levar à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade que é a minha devoção a Deus, a fraternidade, o amor, e o amor perfeito. Algumas pessoas entendem esse texto dessa maneira, como se fosse uma crescente, né? Como se fosse algo que vai chegar no ápice. Outros falam que isso se parece mais que de uma maneira como, por exemplo, o amor, a fé é a base e o amor é o objetivo da gente alcançar. Cada um tem uma visão, né? E eu respeito todas elas. Mas o que eu posso dizer para você, seguramente, é que tudo está reservado e é oferecido para cada um de nós. Fé, que produz virtude, virtude, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, fraternidade, amor. Ou seja, todos os elementos estão aí para a nossa vida. E observe qual vai ser a consequência? Aí a gente começa a responder aquela pergunta: como que eu faço para viver de maneira que Deus se agrade de mim? Aí está, observe. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida. Então, duas coisas que nos chamam a atenção aqui na carta. A primeira é que ele fala que se essas coisas, e não é no sentido de condicional, ele está confirmando, essas coisas estando em vocês, essas qualidades estiverem em vocês e crescendo, ou seja, dinâmico, ok, em sua vida, vai ter uma consequência. Qual vai ser a consequência, Joel? Impedirão que vocês, no pleno conhecimento, aqui está a nossa palavra de novo, no pleno conhecimento, né, na compreensão, no pleno conhecimento. Observe que sempre que ele utiliza pleno conhecimento, não é um conhecimento qualquer que ele está falando. Ele está falando de um conhecimento que vai muito além do conhecimento humano. De novo, aquela palavra que a gente usou no começo. É o conhecimento de quem? É o conhecimento de Deus. Pleno conhecimento. E ele confirma, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, se isso estiver em vocês, vai impedir, e aqui é a palavra-chave para a gente, vai impedir que vocês sejam o quê? Ele usa duas palavras para descrever o que não vai acontecer se a gente tiver o pleno conhecimento de Deus. Uma é, não vão ser inoperantes e não vão ser improdutivos. A palavra inoperantes aqui é vano, sem valor. E a palavra improdutivos aqui é a palavra estéril. Ou seja, se essas duas circunstâncias que vemos aqui têm uma vida vã, sem nenhum valor, ou improdutiva, essas duas coisas características vão estar presentes caso a gente não tenha o conhecimento, a revelação de Deus. O pleno conhecimento. Se tivermos o pleno conhecimento, essas coisas vão impedir, né? Ou seja, todo esse conhecimento de Deus, tudo que a gente viu, só voltando, do que ele está falando, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se essas coisas estiverem presentes, a gente não vai ser nem produtivo, nem inoperante. E observe algo mais. Por isso, para que vocês vivam de maneira digna. Aquele é um texto de Colossenses. Está faltando aqui, é um texto de Colossenses. Colossenses, ele trata de uma maneira bem interessante e nos faz recordar esse princípio da palavra, que é tão importante para a gente, né? Que é tão importante. Colossenses 1:10. Só para você ter aí, creio que é importantíssimo que você acompanhe o texto. Então, quando ele fala
em Colossenses, capítulo 1, no versículo 10 e 11, ele nos leva a entender algo importante. É por isso, para que vocês vivam de maneira digna, que era a nossa questão inicial. Como que eu vivo de maneira que agrade a Deus? Digna a do Senhor em tudo possam agradá-lo, frutificando. Aí vem, frutificando. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que vai frutificando em toda boa obra. Crescendo, e olha a nossa palavra aí de novo, crescendo no conhecimento de Deus. Não é conhecer qualquer coisa, é conhecer a Deus. Você vai crescendo no conhecimento de Deus. Outra vez aqui pra gente. Sendo fortalecido com todo o poder. Lembra da palavra dinâmico, poder? E aí, deixa eu só explicar isso para você. Por que é importante buscar outro texto? Porque um texto vai como conectando com outro texto. E vai nos fazendo entender e compreender um texto bíblico. A Bíblia interpretando a própria Bíblia, ok? Então, voltando aqui para Colossenses, versículo 11. Todo poder de acordo com a força da sua glória. Você está vendo que as mesmas palavras que usou Pedro, Paulo está falando aqui. Por quê? Porque os dois foram inspirados pelo Espírito Santo, para que tenham toda a perseverança, fruto do Espírito que a gente vê, paciência, com alegria. Então, Joel, como que é possível? Você sempre vai frutificar, você sempre vai participar, você sempre vai viver da maneira que Deus agrada, sempre que você conhecer a Deus. E conhecer a sua revelação e viver não na dimensão humana, né? Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde está isso? Vamos em Gálatas. Gálatas capítulo 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, palavra-chave aqui, os que pertencem, ou seja, não são todos, ok? A Cristo Jesus. O que eles fizeram? Crucificaram a carne. Lembra que ele falou da natureza humana ou da corrupção humana? Com suas paixões e seus desejos. Algo sem limite. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mais uma vez, respondendo a tua pergunta, respondendo o teu questionamento, como eu posso, né? Quantas pessoas querem estar e viver a vida eterna? Eu quero estar no céu, eu quero ir para o céu. Deus já te deu tudo que você necessita. Deus já deu todos os elementos que você necessita, o poder, quando você nasceu de novo, e se você não nasceu de novo, quero dizer para você, o Evangelho está aí, está oferecendo, tem sido oferecido de diferentes maneiras, e esse é um canal que a gente quer oferecer o Evangelho, mas não o Evangelho segundo a nossa vontade, senão o Evangelho segundo a vontade de Deus. E o único caminho é através de Cristo Jesus, o Salvador. E quando nós nascemos de novo recebemos o Espírito Santo de Deus. E deixa eu explicar algo bem importante aqui. Se você entregou sua vida ao Senhor, se você reconheceu que é um pecador, reconheceu que necessita de um Salvador, em arrependimento, foi ao Senhor, Ele perdoou você, você já é uma nova criatura. Mas você vai continuar crescendo, conhecendo mais de Deus. E você já tem tudo que necessita. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo que habita em nós nos dá tudo ou todas as virtudes que necessitamos para viver a vida cristã. Então, observe que quando conhecemos a Deus, e tudo começa com o conhecimento de Deus, por isso que é muito importante estudar a palavra, ouvir a palavra, que nossas igrejas preguem a palavra. Né? As pessoas não podem ir para a igreja, entrar e sair como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Esses dias ouvia um pastor dizendo que um ateu foi a uma igreja e saiu contente da igreja. Estava feliz e disse que ia voltar naquela igreja, porque a música era boa, a pregação era boa, ou seja, a pregação não mexeu nada com ele. Porque se ele é ateu, ele não acredita em Deus. Talvez nem se falou de Deus. Então precisa falar de Deus. Que os pastores pregam o Evangelho, né? E quando conhecemos a Deus, e quando conhecemos ao Senhor, olha o que Jesus fala sobre conhecer e as consequências de conhecer. Ele fala, esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que te conheçam o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, outra vez, a nossa palavra aqui, importante,
Mas não é conhecer só de ouvir falar, é ter a plenitude do conhecimento de Deus. E quando eu tenho a plenitude do conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, vou conhecê-lo, o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo. E o que é isso? Isso é vida eterna. Vida eterna é conhecer ao Senhor. Então, observe que Pedro, ele nos dá essa possibilidade de conhecer toda a revelação de Deus. E é bem interessante que quando chega já no versículo 9 e versículo 10, olha como ele vai terminando esse texto, os últimos versículos, né? 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele fala: todavia, se alguém não as tem, o que não tem, Joel? Aquelas qualidades que a gente falou, ok? Lá no início, que a gente está definindo. A virtude, a fé, o domínio próprio, fraternidade, o amor. Ou seja, se não tem essas coisas, o que ele fala? Ele fala que essa pessoa, ele usa uma palavra bem interessante. Se alguém não as tem, está cego. Sabe o que significa essa palavra cego? É a mesma palavra que a gente usa para míope, né? Ou seja, é a pessoa que tem uma visão limitada, que não consegue ver distante, ela só tem uma visão de perto, só vê o que está perto. Ele fala aqui, só vê o que está perto, esquecendo a purificação dos seus antigos pecados. Ele não está falando que essa pessoa perdeu a salvação, né? Não é isso que ele está falando. Ele está falando que se essa pessoa não tem as virtudes, essa pessoa não é cristã. Ela pode ter sido batizada, ela pode ter sido participou da vida da igreja. A gente vai falar muito isso quando chegar no capítulo 2, de pessoas que estão na igreja, mas não são cristãs, não são nascidas de novo, ok? Então, essas pessoas têm uma visão muito limitada, por isso que às vezes você vê alguém que vai ler de perto e ele tira o óculos para ler. Você fala, mas por que está tirando o óculos? Porque a pessoa é míope, ou seja, ela não consegue ver de longe, mas ela enxerga bem o que está perto. E por que ele usa essa figura? São pessoas que podem olhar a vida e compreender a vida aqui, mas não ter uma perspectiva da eternidade, ok? Então, essa pessoa, ela tem essa miopia, né? Essa falta de compreensão. Então, seguindo um pouquinho mais, observe, portanto, irmãos, empenhe-se, e outra vez, a mesma palavra que a gente já viu aqui, empenhe-se, ainda mais para consolidar o chamado, a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, e aí a nossa segurança da salvação, jamais tropeçarão. Então, amado, respondendo a tua pergunta, lá do início, você tem dúvida? Como que eu faço? Busca de Deus, conhecimento de Deus. E eu não estou falando conhecimento teórico, estou falando conhecimento de quem é Deus, através da sua palavra, do estudo da palavra, da revelação bíblica. E quando conhecemos a Deus e Ele se revela na sua palavra a cada um de nós, a gente tem essa segurança da salvação. Ou seja, o crente ele não vive nesse desespero se hoje eu estou salvo, amanhã eu tô perdido. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente. Não, você vai numa crescente, numa constante, né? E observe como ele termina, a gente vai retomar um pouquinho no próximo estudo, mas observe o versículo 11, que interessante. E assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, tudo que eu necessito para a eternidade, ele fala, vocês vão estar providos, vocês vão ter todo o necessário, tudo que vocês precisam. Ou seja, é interessante como ele fala, vocês não vão ter falta de nada. Por quê? Porque vocês vão ter tudo que vocês precisam, que vocês necessitam. É fornecer tudo, ou seja, essa provisão, ela tem a ideia da palavra aqui é equipar. Ou seja, vocês já têm tudo que vocês necessitam. Para quê? Para entrar no reino eterno. De quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu tudo o que nós necessitamos. Então, a obra redentora do Senhor na cruz, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, a obra substitutiva, o que é? Esse é um tema importante, mais à frente eu quero conversar mais sobre isso com vocês. Ou seja, ele tomou o nosso lugar, ele pagou o preço,
Para quê? Para que a gente conheça o Senhor, mas que a gente siga crescendo, ou seja, uma vida produtiva na obra de Deus, conhecendo a revelação de Deus. Amado, nosso desejo aqui nesse canal é que cada dia você conheça mais de Deus e que todas essas ferramentas que Ele já nos tem dado, tudo que a maneira como tem nos equipado, que seja uma realidade na tua vida, né? Que não só você seja um cristão de palavras, mas que você seja um cristão de atitudes, de comportamento, que a tua maneira de viver possa expressar e revelar essas coisas que temos falado aqui, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, que seja uma realidade na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus fale ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa revelar aquilo que talvez na minha limitação eu não pude fazer nesse estudo, mas eu tenho convicção que a palavra de Deus é viva e ela vai continuar falando ao teu coração, ok? Que Deus te abençoe, obrigado pela tua participação, que bom que você está aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, quero te animar a se inscrever no canal e quero agradecer a todos que já estão se inscrevendo, estão compartilhando com seus amigos. E se o Senhor nos permite, na próxima semana seguimos com o nosso estudo, um alerta ao povo de Deus.